Olá, amigo Sudaca! Encerro estes resumos com o futebol boliviano. Vamos tentar te contar o que aconteceu de melhor e pior em 2025. Muitas polêmicas, mas depois da vinheta te conto mais. Pois é, amigos, mais um vídeo especial. Antes eu preciso me apresentar. Para quem me conhece, eu sou Bruno Garcês, jornalista especialista do futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil. Tudo sobre futebol aqui no continente, agora em parceria com Bola pra Resenha TV. Deixe seu like, se inscreva nos canais, dá essa moral pra gente. Antes, galera, um recado importante: seguro não é luxo, é necessidade, e fazer isso com uma corretora de seguros de verdade é muito importante. Você faz tudo online, rápido e com confiança. Carro, casa, viagem, consórcio, celular, pode chamar o Paulo Henrique que eles resolvem tudo. Se você tem sua moto, qualquer cilindrada, dá para estar protegido e você pagar barato pelo benefício que você vai ter. Amigos, se não fosse algo legal, eu nem colocaria no meu canal. Vai por mim, vale muito a pena. Vou deixar aqui o QR Code na tela para vocês entrarem em contato e no comentário fixado do vídeo o link para vocês acessarem lá. Consulte. Faço estudo, não dá pra brincar com o imprevisto, né? Começamos com os campeões, tivemos este ano 2 grandes torneios e um torneio mequetrefe, o torneio amistoso de verão, que era para encher calendário. Já a Federação Boliviana decidiu começar a Liga de Primeira Divisão pro final de março e início de abril. E aí os times precisavam jogar, ganhar ritmo, porque estavam jogando a Libertadores Sul-Americana. Aí esse torneio serviu de preparação, não era oficial e não dava vaga para lugar algum. O campeão foi o Bolívar, passou em cima do Blooming com 5-0 na volta e ajudou a aquecer a academia passeio. Aí depois, em abril, tivemos a Liga de Primeira Divisão, a Liga, aí sim, pontos corridos entre 16 times, disputada até dezembro, e deu Always Ready. Os Milionários ganharam um torneio com muitas polêmicas de arbitragem, que facilitaram para a Banda Roja, mas depois eu te conto melhor isso. O fato é que os Mijos tiveram o melhor ataque e mantiveram uma certa regularidade. 4º título nacional para o Always Ready. Tivemos também a estreia da Copa Passenha, ou Copa Bolívia, torneio de mata-mata, já que a Liga foi pontos corridos. Nessa deu Nacional de Potosí, ganhou do Bolívar na final. Foram bons jogos. Em casa, se impôs com 2-0, com gols de Tonino Melgar e Romero. Na volta, e deu Rancho Guitarras 4-1. Que chocolate do Nacional. Perto do fim, Kerry e Queiroz fizeram os gols que premiaram o time de Potosí. Será que pega essa Copa Passenha? E quem irá para a Libertadores 2026? Isso foi decidido depois do primeiro sorteio da Conmebol. Irá direto o campeão, o Always Ready, para a fase de grupos. Também irá para essa fase o Bolívar, que se recuperou na Liga. Na fase 2 irá o Nacional Potosí, campeão da Copa Passenha. E na fase 1 irá o The Strongest, que ficou em terceiro no Campeonato Boliviano. Vai ter que remar bastante para chegar na fase de grupos. E na Sul-Americana 2026 irá o San Antonio de Bolo-Bolo, ficou em 4º lugar na Liga e até surpreendeu alguns jogos na sua estreia na Libertadores. Vai também o Blooming, lá cadê, que até fez um bom ano, ficou em 5º no geral. Vai também o Independiente Petroleiro, 6º lugar, e o Guabirá, 8º colocado de volta aos torneios internacionais. Os açucareiros não iam para a Sul-Americana desde 2022. E quem desceu? Pois é, amigos, um grande do país, o Jorge Wilstermann, último colocado, fez apenas 19 pontos em 30 jogos, tomou 71 gols, quem diria? Também teve polêmica em volta, mas depois te conto isso. E foi o único, porque no jogo de repescagem, a ABB, recém-promovido time da Bolívia, ganhou nos pênaltis do San Juan e permanece na primeira divisão. E quem sobe? O Real Potosí, campeão da Copa Simão Bolívar, ou segunda divisão, venceu o San Juan na final de forma incontestável e volta para a Série A depois de 5 anos. Parabéns ao Leão de las Alturas. São Juan, o vice, não conseguiu subir ao perder para a ABB, como eu já disse. Vamos aos destaques da competição no individual. O PIB de ouro Moisés Paniagua. Alguém ousa discutir isso? A joia do Always Ready, garoto observado desde os 15, 16 anos, agora com 18, deu o pulo do gato, fez 16 gols e deu 10 assistências. Habilidoso, rápido, Paniagua é uma realidade no futebol boliviano. O melhor técnico é o voo de Julio César Valdivieso. Mesmo com questionamento sobre a arbitragem, Júlio conseguiu montar uma máquina de fazer gols, soube montar um time agressivo ao atacar e imbatível em casa, mérito do Imperador. O goleador da temporada foram 2, contando todas as competições. Damián Villalba, do Independiente Petroleiro, o argentino de 34 anos, fez 31 gols, 25 na Liga, goleador da competição e 6 na Copa Passenha. E acompanha ele Dorni Romero, o dominicano do Bolívar, também fez 31 gols, mas disputou mais jogos e competições, mas também chegou nessa marca. O assistente da temporada, o garçom, é Joel Amoroso, ou Joel Amoroso, nenhuma dúvida, 31 assistências ao longo da temporada, número recorde no continente nessa temporada 2025. Ninguém fez mais que o argentino, que o The Strongest, de 37 anos, 19 na Liga e 11 na Copa e 1 na Libertadores. Amoroso acabou de se transferir para o Always Ready em 2026. O Tigre perdeu um garçom da América. Vamos aos melhores jogadores da temporada. Na terceira posição, voo de Moisés Paniagua. Jovem de apenas 18 anos, jogou demais. Seus números confirmam que eu vi em campo, habilidoso, liso e
produtivo. Agora pode ter sido a última temporada de Paniagua aqui no futebol boliviano. Uma pena. Na segunda posição vou com o cara do campeão da liga, Fernando Salcedo do Always Ready. 35 anos, tem um meia e maestro dos mijos. Salcedo era o cara da criação, da assistência perfeita e o mais regular. Por pouco não foi o melhor, porque o primeiro tinha que ficar com o Robson Matheus. Este meia do Bolívia, que tem um pai brasileiro que já jogou por aqui no início da carreira, jogou demais em 2025, na Liga, na Sul-Americana, na Copa Passenha, habilidoso, com boa dinâmica de jogo, o cara do algo mais do Bolívia, e brilhando também na seleção boliviana. Tava entre Salcedo e Robson, mas quando os capitães e os jogadores da Liga escolheram ele, tinha que escolher ele também. O gol da temporada, só avisar que vou passar rapidinho aqui por causa dos direitos autorais, fico com Marcelo Soares do Always Ready. Temos muitos gols de fora da área na Bolívia, mas como pegou o Soares dessa vez? Lindo. Foi contra o The Strongest. Vamos à seleção da temporada, difícil, mas vamos lá. Começo com Alan Baroja do Always Ready, argentino pegou muito, seguro, foi mais regular também. Na lateral direita, voo da revelação Clayson Freitas do Bolívar, de apenas 18 anos. Muito ativo esse PIB. Na outra lateral, voo de Marcelo Soares do Always Ready, cara do chute forte e ex-zagueiro, hein? Se firmou pela banda esquerda. Na zaga, voo de Rambal dos Mijos, muito seguro, ninguém discute que foi o melhor ali. E o acompanha Restrepo do Nacional Potosí, campeão da Copa Passenha, bom ano do colombiano. No meio de campo, vou de Leonel Justiniano do Bolívia. Passam os anos e fica difícil não escolher Justiniano nessa posição, o melhor da Bolívia. O acompanha na frente os dois melhores da temporada, Fernando Salcedo, Always Ready, maestro dos Mijos, e o craque da temporada, Robson Matheus do Bolívia. Os dois jogaram demais. Dois armadores de respeito. Na linha ofensiva, vou com o PIB de ouro numa ponta, Moisés Paniagua, voou nessa temporada, como eu já disse, difícil segurar ele aqui. Vou de também o Joel Amoroso, dos The Strongest, garçom da temporada, 31 assistências, o cara que salvou a temporada dos Tigres. E tem que colocar Dorni Romero do Bolívia, sou fã dominicano, movimentação, faro de gol e também fez 31 gols, né? Seleção pra ele. Na reserva, vou de Carlos Lampe do Bolívia, Richard Gomes, bom zagueiro. Tem que colocar Jesus Sagredo, do Bolívia, Raito Rico, interminável, jogando pela Aurora, 39 anos, Corulo, do Tomayapo, Alanes, do Blooming, seus belos chutes, John Velásquez, do Bolívia, um bom ponta, foi bem na liga, William Álvares, do Nacional Potosí, o meia Tomás, do Independiente Petroleiro, mais um bom ano, John Garcia, do The Strongest, Moisés Villarroel, do Blooming, Tonino Melgar, do Bolívia, e não posso esquecer de Héctor Bobadilla, do Always Ready, Paraguai foi o goleador do campeão, o brasileiro Rafinha, do Guabirá, e o goleador da liga, Oscar Villalba, do Independiente Petroleiro. Vamos aos destaques do ano de 2025. Começo pelo Always Ready, campeão da liga, mas esse título veio recheado de polêmica, por causa da arbitragem. Muito se questionou o favorecimento aos mídios em alguns jogos, e principalmente no jogo determinante contra o Bolívia, e teve um incrível registro de 20 pênaltis em 30 jogos foram concedidos ao Always Ready. É muito. Vale lembrar que o presidente da Federação Boliviana é Fernando Costa e seu filho, Andrés Costas, é presidente do Always Ready. Preciso falar algo mais? Tinha um baita ataque com Paniagua, Salcedo, Bobadilla, ok, isso ajudou muito, mas sem arbitragem não sei se os mijos ganhariam, não sei, mas tem o mérito de Baldivieso e companhia, até porque o time era imbatível em casa. Não perdeu no Municipal El Alto, 13 vitórias e 2 empates, em uma derrota, mais de 50 gols. Jogar lá não é fácil. Altura, gramado artificial, aplica-se um jogo muito rápido e dinâmico, até para os times bolivianos de La Paz, Santa Cruz e Cochabamba e etc. É difícil. E o Bolívar, amigo, temporada do ano do centenário e sem títulos. Na verdade teve um título, né, o Troféu de Verano, mas não podemos dizer que foi ruim. Dirigido por Flávio Robato, o time é muito técnico para atacar, para criar jogadas ofensivas, mas para destruir deixava a desejar. A nível nacional dava pro gasto, mas lá fora sofreu. Principalmente quando pegou times mais equilibrados e melhores. Tem um dos melhores elencos da Bolívia, mas precisa ganhar mais consistência defensiva para chegar mais longe nos torneios internacionais. Potencial tem. Vamos aguardar as contratações de 2026. O time cresceu na liga depois que saiu das quartas para o Galo na Sul-Americana, e se tivesse mais algumas rodadas, até passava o Always Ready. E na Copa Passenha bateu vice-campeão. Ganhou só o torneio de verão no ano do centenário. Fica aquela sensação de decepção. E o The Strongest, amigo, como foi o ano do Tigre? Muita confusão fora dos gramados, mudança de técnicos, salários atrasados, problemas financeiros, inclusive isso contribuiu para a saída do técnico Joaquim Monastério, que fez o que pôde para levar os tigrados à Libertadores, mas saiu antes de finalizar a Copa Passenha, porque ele percebeu que o time não teria muito dinheiro para se reforçar em 2026. Assume agora Eduardo Villegas, técnico mais vencedor da história do futebol boliviano. Mochila pesada
pesada para Villegas. E a surpresa, amigo? Eu fico por conta do Nacional Potosí, que bate campeão da Copa Passenha com um time bem treinado por Leonardo Egues. Era imbatível em casa. Na altitude Potosí, time avassalador, já fora. E temos que falar da boa campanha da surpresa San Antonio de Bolo-Bolo, que conseguiu, na sua estreia na Libertadores, ficar em terceiro no grupo, na frente do tricampeão Olímpia do Paraguai, e disputou a Sul-Americana. Chegou a ganhar do Vélez do time paraguai. Na Liga, chegou em quinto e volta ao torneio internacional. Mas teve algumas trocas de técnico, finalizou o ano com o interino. Tem que arrumar a casa, mas tem bons jogadores. Vamos aos times de Santa Cruz de la Sierra. Começamos com o Oriente Petroleiro, que crise sem fim, amigo. 11º lugar na Liga, nenhuma vaga em torneios internacionais pelo terceiro ano seguido. Kim, 5 técnicos ao longo do ano, crise financeira e de gestão, o time sem identidade e um clube sem planejamento, um time à deriva, pronto a cair. Já o Blooming, seu rival, reage. Também esteve numa situação parecida ao Oriente, mas foi um bom ano. Esteve na final do torneio de verão de amistosos, semifinalista na Copa Passenha e na Liga chegou em sexto. Praticou um bom futebol, bem treinado pelo técnico Maurício Soria, time que desde o início mostrou um bom futebol, mas com problemas internos e elenco curto dificultaram algo maior, mas conseguiu uma vaga na Sul-Americana 2026. Tá bom, degrau a degrau. E a pior história, a queda do Jorge Wilster, meu amigo. Como explicar isso? Tem polêmica no meio. Antes de mais nada, os aviadores fizeram o roteiro perfeito de todo o time que cai. Futebol pobre, dívidas enormes e impagáveis, salários atrasados, e aí algo que piora a situação. A FIFA proibiu de contratar novos jogadores nesta temporada, e diante disso, teve o caso curioso que seu técnico, Cristian Pote Chaves, ídolo do clube, que já jogou no Boca Juniors e tudo mais, que ele voltasse a jogar depois de 3 anos de ter aposentado. Quer dizer, o técnico virou jogador por falta de jogadores, e logo na sua volta foi expulso com 9 minutos. Que fazem, e acabou caindo. E aí vai a polêmica, preciso explicar porque isso é futebol boliviano e foi o assunto do ano. Gabriel Montaño, jogador do Aurora, foi o alvo de um grande escândalo no futebol boliviano após ter descoberto que atuava com identidade falsa. Na verdade, ele se chama Diego Hernán Montaño e nasceu em 1999, mas se passava pelo irmão falecido, dizendo ter nascido em 2005 para parecer mais jovem e jogar como juvenil. A fraude veio à tona após a denúncia do Royal Party, resultando em suspensão de 2 anos do jogador e perda de 33 pontos ao Aurora no campeonato. Montaño admitiu a falsificação, afirmou que o clube não sabia e demonstrou arrependimento, enquanto o caso também seguiu na justiça comum. O Aurora foi punido pelo Tribunal da Federação Futebol Boliviana com a perda de 33 pontos por ter escrito um jogador irregular. Montaño chegou a ser convocado para a seleção boliviana, era uma grande promessa de 25 anos. Mas a questão é que o Aurora seria rebaixado e não tinha como escapar. Mas aí em dezembro o tribunal resolveu voltar atrás e devolver os pontos ao Aurora. Sem a punição, Los Celestes ficaram na 10ª posição. E isso não salvou o Jorge Wilstermann no rebaixamento. Que história, hein? Mais um ano com polêmicas no futebol boliviano, calendário mal feito, arbitragens polêmicas, identidade falsa, o mais puro suco do futebol boliviano e do futebol sul-americano. Eu espero que nesse caos o futebol sobreviva. E assim terminamos essa série de resumos em todos os países do continente. Espero ter informado muito bem vocês. Se alguém ficar na dúvida, pesquise aqui no canal. Então deixe seu like, compartilhe o vídeo e muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus. Tchau, tchau.